Hoje eu quero falar sobre censura. A gente tem visto aí, muito tem se falado sobre liberdade de expressão e eu gostaria de fazer aqui um exercício com vocês e fazer um pensamento meu. Por que que a gente diz que não pode censura? Eu acho que isso está totalmente errado. O pessoal, todo mundo falando que não, que censura é errado, etc e tal, mas se você for pensar bem, a gente sempre foi censurado na nossa vida. Eu lembro, por exemplo, quando eu era pequeno, né, minha família, meu pai, minha mãe eram todos de pele branca, meus avós, meus irmãos. Tinha 3 anos de idade, acho que eu nunca tinha visto uma pessoa de pele negra na minha vida. Foi um pintor em casa e eu fiz um comentário para minha mãe sobre a cor da pele desse pintor. A minha mãe tirou eu da sala e eu apanhei. Ela falou para mim um monte de coisa, me deu bronca, tirou totalmente envergonhado da sala e eu apanhei. Quer dizer, eu fui censurado na liberdade de expressão. Eu não sabia que eu não podia falar aquilo e eu apanhei, né? É, quando eu era pequeno também, eles contavam que estava passeando lá em Serra Negra e virou uma mulher assim e falou para mim assim: Olha, que menino bonitinho. E eu olhei bem para a cara dela e falei assim: bunda mole. E também apanhei de novo. Quer dizer, a criança, quando é pequena, ela não sabe o que, que pode e o que, que não pode falar. Então ela tem que ser censurada até ela aprender, não é? Então essa liberdade de expressão, ela não é totalmente livre, ela tem que começar a ser podada desde que você é pequenininho, já tem que começar a explicar para você o que, que você pode falar, o que, que você não pode falar. Aí eu lembro também de um episódio que aconteceu, minhas filhas eram pequenas, devia ter ali, talvez a Heloísa tinha 4 anos de idade, 3 anos, e a Giovana tinha 2 anos, não sei. Nós estávamos ali no açougue comprando carne e aí tinha uma mulher do nosso lado lá que ela era uma mulher obesa. Aí a minha filha pegou, ficou olhando assim para a mulher. Aí ela olhou para a irmã dela, aí olhou para a mulher, aí ela virou para a irmãzinha dela, né, e falou assim: Giovana, se você não parar de comer, você vai ficar gorda, igual essa mulher. Eu não sabia onde eu enfiava a minha cara. Eu não sabia se era para eu disfarçar, se eu fingia que eu não tinha ouvido, se eu dava bronca. A gente não sabe o que fazer, né? Mas então, a gente precisa. Eu tive que corrigir ela, tive que falar para ela que não pode falar assim, né? Então, quer dizer, a gente tem que ir censurando essas vontades espontâneas da criança. Depois, quando você é adolescente, a mesma coisa. Você vai lá, você gosta de uma menina lá, você vai lá e vai conversar com ela, ela pega, te dá uma cortada na frente de todo mundo começa a dar risada, você fica com vergonha. Você vai fazer o quê? A próxima vez, você vai se censurar, você vai ter vontade de chegar lá conversar com a menina na frente de todo mundo, você já vai olhar para um lado, olhar para o outro e esperar, e você não vai. Espera, então você começa a se censurar, porque você começa a fazer muita besteira. Aí você começa dentro da sala de aula falar uma piada, falar uma coisa legal, uma coisa extravagante, né? Você é um cara divertido, eu sou um cara divertido. Eu sou um cara divertido, divertidíssimo. Então eu comecei a contar uma, uma piada, comecei a dar risada, tudo, eu fui expulso da sala de aula. Então a gente foi expulso, às vezes, por ser feliz. A gente é expulso por fazer as pessoas felizes, por fazer as pessoas sorrirem. Então eu fui expulso da aula de geografia, né? E aí eu não gostei nunca mais de geografia. Então o que, que acontece? A gente aos poucos, a escola vai ensinando, as pessoas vai falando, ó, oh, você não pode falar assim, você não pode ser assim, né? Então é constantemente. Eles falam assim, ah, mas é só quando você está ofendendo uma pessoa que você é censurado. Não, negativo. Eu lembro uma vez que a minha ex-mulher perguntou se eu achava que a prima dela era bonita. Eu falei que sim, que eu achava que ela era bonita. Nossa, minha vida foi um inferno. Nossa, escutei, né? Me xingou, me falou um monte para mim. Então a gente sabe que também tem que censurar mesmo os elogios. Então a gente tem que, na verdade, se comportar
A gente tem que se comportar da forma que as pessoas esperam que você se comporte, tá certo? Mas e no caso, por exemplo, da política? Que porque se você se comporta de uma forma, tem um grupo que acha ruim. Se você se comporta de outra forma, tem outro grupo que acha ruim. Então, como você vai se comportar? Então, eu queria trazer uma reflexão. Eu acho que censura sempre existiu. Na televisão, quando eu era pequeno, era regime militar. Eu lembro que antes de começar qualquer programa, vinha ali uma placa branca escrito censura livre, censura 14 anos, censura 12 anos, e vinha contido a violência, não sei o que. Então, tinha tudo que tinha para censurar aquele programa, aquela novela. Quando isso acontecia, então, depois passava, então era proibido, por exemplo, a nudez, não tinha, não podia aparecer a mulher sem roupa. Depois, quando acabou esse negócio do regime militar, acabou a censura, acabou esse ministério da censura aí começou a aparecer um pouquinho, uma foto mais sensual, tal, aí começou aquela novela do Pantanal ali, que a Juma Marruá ficava pelada no lago, aí era uma festa. Aí a outra atriz também foi tomar banho pelada, aí a Rede Globo queria competir com a Manchete, também começou a botar um monte de mulher pelada à noite nas minisséries, aí virou uma peladeza total, aí na hora do carnaval, todo aquele monte de mulher pelada, e aí a Rede Globo passava, aí passava na vinheta da Globeleza, aí virou todo mundo pelado, aí ficou uma peladeza. De tanto ficar todo mundo pelado, as próprias mulheres começaram a se tocar que isso daí não é legal. E começaram aos poucos a fazer um movimento que, pô, isso aí está banalizando a mulher, temos que parar tal. Então, aos poucos foi se autocensurando. Então, o que o próprio pessoal do regime militar censurava, hoje as próprias pessoas que são contra o regime militar já estão censurando. Fala, não, isso aí não pode, né? Tem que proteger a mulher. Tal. Então, se autocensurou uma coisa que era censurada. Então, tanto se criticava por ser censurado, que hoje é censurado de novo. Mas hoje é censurado pela opinião pública. E aí a mesma coisa acontece no caso de você ver, por exemplo, aquelas danças que tinha de axé, tudo, que as mulheres rebolando lá, hoje já tem bem menos. Por quê? Porque o pessoal foi censurando. Hoje, se você não tem, por exemplo, uma mulher que nem é mulher, ou uma mulher que é gorda, ou uma mulher que não é bonita, não vai fazer sucesso. Então tem que ser se for aquele padrão de beleza, aquela coisa que sempre foi selecionado, né, pela Rede Globo, pelo pessoal que faz desfile de moda, quer dizer, se for aquilo, hoje em dia já não pode, então já está censurando a beleza, só pode mostrar o que não é consenso, o que vai chocar, é isso que você tem que mostrar, então começa-se a haver censura de coisas que não eram censuradas, mas sempre tem censura, sempre está havendo censura, né? Agora, então, por exemplo, quando que eu achei que começou a piorar isso daí? Quando falou assim, olha, não pode falar mal de negro porque é racismo. Eu acho que, lógico, tudo que você vai fazer que vai denegrir a imagem de uma pessoa, que vai menosprezar uma pessoa, você não deve fazer. E eu acho que sempre foi isso com o racismo, sempre deveria ter sido coibido, não só pelos meios de comunicação, pelos pais, pelas famílias, por todo mundo, toda a sociedade. Aí falou, não, a mulher também você não pode tratar mal, né? Concordo também. Então também é um grupo que a gente não pode falar mal, não pode tratar mal, né? Ser machista, eu acho que tudo bem, vamos lá e temos que tratar de igual para igual, temos que fornecer condições iguais dentro do trabalho, salários iguais e tal. Aí começou o negócio do homossexual. Ai, também não pode falar mal do homossexual. Claro, eu acho que não pode falar mal de ninguém, não pode xingar ninguém, não pode criticar a vida do outro, né? Cada um sabe da sua vida, né? Então, mas o que eu comecei a perceber? Que as pessoas, principalmente desse perfil ideológico mais de esquerda, começaram a perceber que elas
estavam defendendo essas causas em troca de poder, em troca de voto, em troca de dizer que eles são representantes desses grupos. E aí falou assim, somos representantes de grupos minoritários. Mas pera um pouquinho. Desde quando o negro no Brasil é minoritário? Tem quase 50% da população é negra? Ah, porque tem as minorias dos pobres. Não. É 1% rico? Como que é minoria? Então não é minoria. Vou falar que é um grupo desfavorecido, mas não que é um grupo minoritário. Não existe esse negócio de minoria. Aí fala dos homossexuais, é minoria. Bom, pode ser. Aí eu acredito que é minoria mesmo. Aí começou a criar. Aí o pessoal começou a perceber: bom, eu não sou negro, eu não sou mulher, eu não sou gay, eu preciso achar um grupo minoritário para mim. Então, quer dizer, começaram a se inventar grupos que você não pode falar mal. Aí tem o idoso, aí tem o PCD, aí tem o autista, aí tem o. Então, todo ser humano começa a ter esse senso de pertencimento, ele tem que pertencer a algum lugar. Então ele começou a criar um grupo para ele se pertencer. E aonde que ele vai querer pertencer? Ele vai querer pertencer nos grupos que são mais protegidos, né? Então, lógico, se tem um grupo que não pode ser apedrejado e um grupo que pode ser apedrejado, eu vou participar do grupo que não pode ser apedrejado. Ele vai por covardia lá e vai se adequar ali naquele grupo. Tudo bem, não tem problema, pode fazer isso daí. É parte do jogo, é parte da regra, tem cota, tem isso, pode fazer, não tem problema. O que eu comecei a perceber que começou a dar errado é quando esses grupos, com esse escudo da lei, essa proteção exagerada da lei sobre eles, começaram a se achar como se fossem seres aí com poderes mágicos, seres que são impenetráveis, imortais, inabaláveis, intangíveis. E aí eu comecei a perceber o seguinte, que esses grupos eles podiam falar qualquer coisa que eles quisessem, falar mal de qualquer outro grupo e falar mal de quem eles quiserem. Porque quando alguém fosse criticá-los, eles se colocariam um escudo e falariam assim, opa, isso que você está cometendo é crime. Então, por exemplo, se vamos um exemplo hipotético, uma pessoa negra fala mal de uma pessoa que é homossexual. Se a pessoa homossexual chegar para ele e falar assim, opa, isso aí que você está fazendo é homofobia, ele vira e fala assim, você está sendo racista. Isso não tem solução. Isso não tem fim, tá certo? Então, quando começou a acontecer esse tipo de coisa, existe um grupo que sempre foi apedrejado e percebeu que eles não podem mais ser apedrejados, que é, por exemplo, o grupo dos políticos, porque o político ele faz coisa errada, promete uma coisa e não cumpre, então acaba criando estereótipo de mentiroso, o cara que é corrupto, tal, o cara enriquece, o cara gasta 5 milhões numa campanha que o salário dele depois, o período em torno, vai ser 600 mil, 800 mil. Quer dizer, não faz sentido o cara gastar 5 milhões para ganhar uma coisa que ele vai ganhar 500 mil, 600 mil. Então, quer dizer, o pessoal sabe que o cara veio de uma família, que ele tem um salário lá que provavelmente ia dar em torno de 1 milhão e o cara tem 5 bilhões. Então, todo mundo sabe que o cara fez alguma coisa para se beneficiar. Né? E não importa também. Só que agora eles estão criando um grupo assim, não pode falar mal de político também, certo? Então vamos lá. Não pode falar mal de negro, não pode falar mal de PCD, não pode falar mal de idoso, não pode falar mal disso, não pode falar mal daquilo, e não pode falar mal de político também, certo? Então, beleza. Isso, se for a regra do jogo, eu acho que assim, todo mundo tem que seguir, eu acho que tem que ser assim. Se for a regra do jogo, beleza, nós vamos seguir. Mas veja que loucura. Se não pode chamar o Lula de ladrão, não pode chamar o Bolsonaro de genocida. Se não pode falar que a Janja é feia, né? Também não pode falar que a filha do Bolsonaro é não sei o quê. Então, se não pode falar que os filhos do Lula, que era do zoológico lá, ficou milionário, também não pode falar
que o filho do Bolsonaro lá está envolvido com milícia. Então não pode falar mais nada. Então não pode falar, não pode falar. Então o problema é que não pode ter a hipocrisia. A lei tem que valer para todos. Se valer lei para todos, é a lei no Brasil, vamos respeitar, não tem problema nenhum. Eu acho que isso aí está certo. Tá? Mas vem cá, aí começa o negócio da fake news. É aí que eu não entendo. A fake news nada mais é o quê? Uma notícia fake, ou seja, uma notícia falsa, uma mentira. Se não pode mais fazer notícia falsa, e não pode falar mal dos políticos, e não pode falar mal de ninguém, como é que nós vamos fazer? Porque assim, o Lula foi preso. Se ele foi preso, ele foi condenado. Se ele saiu da cadeia por uma decisão, ele foi descondenado. Mas não pode falar que ele é descondenado porque é ofensa à honra do Lula. Mas também não pode falar que é inocente porque é uma notícia falsa, é fake news. Entendeu? Então não pode falar que que o cara é corrupto, mas também não pode falar que ele é inocente. Porque você fala que ele é corrupto, é crime porque não pode falar mal. Você fala que ele é inocente, é crime porque é fake news. Então simplesmente você tem que fazer o quê? Para de noticiar, para de falar. Então assim, porque o Alexandre de Moraes, para de falar. Ah, porque o Lula, para de falar. Ah, mas o Bolsonaro, para de falar. Ah, mas o prefeito da minha cidade, para de falar. Então não fala mais nada. Então fica todo mundo em silêncio. A Rede Globo vai lá, não pode falar mais nada. Tá? Ninguém nunca mais pode falar mais nada. E a gente vai conviver como se fosse tudo mentira. Aí a gente vai viver em paz. O que está acontecendo, na verdade, é uma coisa um pouco diferente. Antigamente, você tinha os meios de comunicação. E esses meios de comunicação, ou eles eram controlados por quem os patrocinava, ou eles eram controlados por quem era o dono desse meio de comunicação, que é uma coisa meio óbvia, tá? Com as redes sociais, as pessoas ganharam voz. Então, quem patrocina a pessoa é ela mesma, porque ela paga as contas dela, ela pode ir lá falar o que ela quiser. Inventaram câmera, inventaram o YouTube, inventaram o celular, a pessoa vai lá, ela é o seu portal de notícia. Mas não é um portal de notícia, é um portal de opinião. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa ela não está ali dando uma notícia, ela não está narrando um fato. Porque antigamente, meu pai sempre falava assim, eu quero a notícia, a opinião deixa comigo. Só que começaram a inventar o tal do âncora, que é o cara tipo Boris Casoy, assim, que falava lá a opinião dele no final da matéria. Então esse negócio de falar a opinião do jornalista começou ao editorial, a opinião da Folha de São Paulo, a opinião do Estadão, então começou a estar a opinião dos editores. Quando você trabalha com opinião, não existe notícia, certo? Não existe um fato, é uma opinião. A opinião é baseada na vivência do cara, nas ideias dele, no que ele pensou ali. Pode ser contestado. Eu tinha uma opinião há 10 anos atrás, hoje tenho outra. A respeito de religião, a respeito de casamento, a respeito de educação de filhos, a respeito de profissão, a respeito de várias coisas. Eu tinha opinião e mudei. Então a opinião ela é construída e ela pode ser também destruída. Quando você fala de que a internet ela deu voz à opinião das pessoas, agora você não tem mais um âncora, você tem o fato, tá? Você coloca o fato, como meu pai falava antes. Coloca o fato e a opinião é minha. E o meu pai era petista. Então o que acontece? Só que hoje é o seguinte, você coloca o fato e a opinião é de 8 bilhões de pessoas. É isso que o pessoal da mídia, o pessoal que controla a economia, o pessoal que controla o judiciário, o pessoal que tenta controlar a população, eles não conseguem entender. Por quê? Porque antigamente, se você precisava, por exemplo,
controlar uma epidemia, como por exemplo no Oriente Médio, foi colocado lá no Alcorão que você come com uma mão e você faz as suas higienes lá, você se limpa com a outra mão. Então você vai usar ferramentas, você vai pegar, vai manipular a areia, tudo, a pedra, o seu ofício com uma mão e com a outra você come. Porque assim eles preservavam uma mão limpa e a outra suja o tempo todo, beleza. E aí colocou lá, só um cara falou, e ninguém tinha opinião de discordar do que está escrito no livro sagrado deles lá. O que o Maomé falou tá certo. Agora, você imagina se naquela época o cara falasse isso e existisse um Facebook e todos a comunidade fosse falar, não, mas eu sou canhoto, não, mas eu sou ambidestro, não, mas eu lavo a mão antes de comer, então se eu lavo a mão eu posso usar qualquer mão. Então, quer dizer, como é que você controla? Você não controla mais se todo mundo puder dar a sua versão. Entende? Então é isso que assusta eles, porque eles não sabem controlar baseado no argumento. Eles têm que controlar baseado na ordem. Eles têm que dar uma ordem e você tem que obedecer. Porque se você dá uma ordem e todo mundo obedece, ou se de repente a mídia conta uma história e todo mundo acredita, é muito mais fácil para você fazer as coisas. Porque se você tiver que perguntar para todo mundo o que cada um quer, não vai dar certo. Porque cada um tem uma opinião. Então é isso que está acontecendo. Eles não estão querendo censurar nem nada. Eles estão querendo controlar, que é o que eles sempre fizeram. Eles estão vendo que está fugindo do controle. Se você tem, por exemplo, uma religião, você tem pelo menos um padrão moral. Só que eles são contra a religião. Como eles são contra a religião, você tira o padrão moral. Você coloca o quê? Você coloca o padrão que é o padrão deles. Só que daí o que acontece? O Macron ele quer uma coisa, o Lula quer outra, o Maduro quer outra, o Putin quer outra, o Xi Jinping quer outra, né? O Biden quer outra. Se cada um quer uma coisa, como é que eles se reúnem, todos os progressistas, e falam assim, ó, vai ser assim? Não consegue. Eles não conseguem fazer isso. Então, minimamente, o que eles conseguem entrar num acordo é divulgado para o mundo inteiro, que nessa história do carro elétrico. Pô, que legal, vai salvar o planeta. Como? Se você está gerando um monte de bateria que se tiver uma frota de carro com essa bateria de metais pesados aí, né, ninguém sabe como que vai fazer. Então, ninguém está preocupado em censurar, em liberdade de expressão, eles estão preocupados em que só a opinião deles saia para fora. Agora, opinião não pode ser fake news, porque a gente não está falando de fake opinion. A gente está falando de fake news. News é norte, east, west, south, que é o que da onde surgiu a palavra notícia, né? Que é norte, sul, leste, oeste em inglês. Agora em português traduzido como notícia. Então não é uma notícia falsa, é opinião. Os caras falam assim, eu acho que a mulher que tem o subaco cabeludo é feio. Isso não é uma fake news, é uma opinião. Mas aí você pode ser processado pelo crime de machismo, ou de antifeminismo, ou de não sei o quê. Tá, você pode ser processado por este crime, mas não pelo crime de dar opinião, porque a gente não está falando de fake news, não está falando de notícia falsa, nós estamos falando de opinião. Então é engraçado, como é que pode a pessoa chegar e falar assim, o Bolsonaro falar assim na campanha, porque o Lula é amigo do Maduro. Ele não está dando uma notícia, ele está falando a opinião dele. Pode ser que o Lula seja amigo do Maduro, pode ser que não seja amigo do Maduro. Eu tenho amigo petista, eu tenho conheço pessoas que são petistas, não gosto. Meu pai era petista, né? Eu vou conversar com meu irmão, vou conversar com meus amigos. Não é todo mundo que eu concordo.
Então, agora, por causa que a minha opinião é fake e a dele não, a opinião dele é fake e a minha não, né? Então, eu acho que não pode ser, não é fake opinion, é fake news. Então, não tem essa. Eu acho que o que está acontecendo é uma decisão hipócrita de querer censurar apenas um lado através de uma lei que vai ser colocada para que apenas um dos lados julgue. Então, isso para mim não é você julgar notícias falsas. Porque o que seria uma notícia falsa, por exemplo? Quando chegar, por exemplo, e falar assim, ah, lá na Venezuela é ditadura. É uma notícia falsa? Depende. Porque o que é ditadura? Se quem decidia isso daí for o dono da interpretação da ditadura, interpretar que ditadura é uma coisa que é quando você não tem eleição, aí ele vai falar, não, mas lá tem eleição, lá não tem ditadura. Se alguém achar que democracia, essas coisas quando tem. Não importa, o cara pode ficar lá por vários anos, né? Não ter eleição nenhuma, mas criar um outro cenário para defender o que é uma democracia, ele inventa um texto para democracia e fala que lá é democracia. Então, com isso, fica o argumento é infinito. Porque o cara pode argumentar qualquer coisa ou não argumentar nada. Ou ele pode inventar qualquer argumento, porque se você já está combinado que aquele cara vai ser preso, você pode inventar o argumento. Não precisa nem forjar a prova, inventa o argumento. Assim, a pessoa com o nome que começa com Jor e termina com Di e que no final é Y e trabalha no parlamento é crime. Vamos ter que prender todo mundo que se enquadra. Ah, é só você. Vamos prender. Então o cara pode inventar Aí vai falar assim, isso é certo ou errado? Aí todo mundo, metade vai falar que está errado, metade vai falar que está certo. Aí vem o pessoal que checa fake news. Aí ele vai inventar uma história para dizer o porquê que na Idade Média, que veio lá das épocas do romano, que Jordi significava não sei o quê, e vai inventar e vai lá e vai prender o cara. Porque você cancelou o direito da outra parte se defender. Então você chega, por exemplo, na Coreia do Norte, tem o dia lá da morte do pai do ditador lá. E aí todo mundo tem que ir lá e tem que chorar. Então os caras têm que ir lá e ficar chorando. O cara tá com vontade de chorar? Não. É fake? É. Então se mostrar todo mundo chorando é fake news? É. Mas se um cara chegar e falar assim, eu não tô com vontade de chorar, eles vão prender o cara. Por que não? Porque o cara tá sendo antidemocrático e é fake news. O cara, ele tá mentindo que ele não tá com vontade de chorar. É isso? Então a gente não tem mais certeza do que vai acontecer daqui para frente. A única certeza que eu tenho é que quando você coloca o pessoal de esquerda no poder, eles querem calar a direita. Quando você coloca o pessoal de direita no poder, eles querem deixar a esquerda com liberdade total de expressar. Isso não vai dar certo. Isso é o segredo do fracasso. É que nem você convidar o Pablo Marçal e o Popó para a luta de boxe. A hora que subir no ringue, você fala assim, Popó, você tá com a sua luva de boxe aí? Tá. Tá com o protetor no dente? Tá. Pablo Marçal, você tá com a sua arma aí? Tá? Tá carregada? Deixa eu ver, tem bala? Tá bom. Então, pode começar. Se a regra não vale para os dois, a regra é diferente, é lógico que o cara que tem o poder ganha.
O ser humano é o único mamífero, o único animal na face da Terra, de toda a fauna, flora e todos os extraterrestres que você puder imaginar, né? Ele é o único que a lei do mais forte não prevalece. Se você pegar, por exemplo, uma árvore e você colocar um pneu assim, a árvore ela está nascendo, você coloca um pneu. O pessoal faz muito isso, coloca veneno ali para não deixar a formiga subir e tudo, né, no pneu. Essa árvore, o tronco dela vai crescendo. Chega uma hora que ela arrebenta o pneu. Então a árvore ela é mais forte do que o pneu. Nesse âmbito, então, ela é mais forte do que qualquer ser vivo. Porque não tem um leão, um elefante, um gorila, né, que consegue estourar um pneu arrebentando assim. Não consegue. Então, o poder está na paciência. O poder está no tempo também. Mas o homem, ele tem o poder de destruir uma árvore. Ele vai lá, inventa um machado, pega um machado, vai lá e destrói a árvore. O leão vem para cima do homem, o tigre vem para cima do homem, ele tira a arma e dá um tiro. Um baixinho de 10 anos na favela chega para o campeão mundial de luta livre, ou campeão mundial de boxe, tira um 3/8 e dá um tiro na cabeça dele. Então não é a lei do mais forte, é a lei do mais poderoso. Então, se você deixar com que a esquerda tenha muito poder, não vai dar certo. Então, precisa criar leis, precisam existir leis, precisa ser forjado leis, enquanto ainda tem um pouco de direita e um pouco de esquerda, tá? Precisa criar leis que blindem a população mundial desse paradoxo de poder de direita e esquerda. Tem que não vai falar que mas o parlamento, o voto do povo, não sei o que lá, isso aí uma hora vai acabar. Se você só deixar a esquerda falar e a direita não poder falar, isso aí uma hora acaba. Uma hora só vai ter esquerda e todos os outros serão proibidos. Vai surgir um partido de direita, é proibido porque venceu o prazo lá, porque um dia eu ouvi ele conversando no corredor, venceu o prazo. Aí o cara de direita ganha para o Senado, mas parece que ele era candidato para vereador, depois mudou para prefeito, depois mudou para senador. Não pode. Mas o cara. Não, é inelegível porque ele foi andar de jet ski uma vez e estava passando um golfinho. Então não tem solução. O cara é o poder. O poder vai dizer quem que pode e quem que não pode. E ele já vai fazer isso. Então, se a gente não conseguir blindar o povo do poder, desse poder, não vai funcionar. Tá? E a democracia não é a resposta. Democracia não é a resposta porque eu já percebi no estatuto do PT que ele diz que não há democracia sem socialismo e não há socialismo sem democracia. Então, o conceito de democracia para Gleisi é diferente do conceito de democracia do Marcel Van Hatten, que é diferente do conceito de democracia do Pablo Marçal, que é diferente do conceito de democracia do Monarque, que é diferente do conceito de democracia do Putin. Então, cada um for falar um conceito de democracia, chega um cara lá e fala assim, o conceito de democracia é o seguinte, eu que mando daqui para frente, acabou com essa palhaçada. A partir de agora, não tem mais congresso, a votação vai ser pelo Instagram. Eu vou colocar a lei, vai entrar todo mundo no Instagram e vai votar. Vou fazer uma enquete no Instagram e ponto final. Aí o cara falou que isso é democracia. Tira o parlamento e a partir de agora tem 220 milhões de votos para aquela lei. Então, em vez de gastar dinheiro com o parlamento, fecha o parlamento, fecha tudo o Senado, dá um celular com Instagram, com X para todo mundo e coloca lá. Orçamento, tanto. Vai aumentar tantos por cento o imposto. Quem vota sim, quem vota não. Deixa livre. O Monark vai falar a opinião dele, a Anitta vai falar a opinião dela, né?
o Marcel vai falar a opinião dele, o Bolsonaro vai falar o dele, o Lula vai. Não tem mais político, não tem nada. Vai lá, todo mundo vai lá, vê a opinião dos dois lados e vota na enquete. No dia 15 de novembro, entra no Instagram e vota. Entra no Facebook e vota. E acabou, não tem cédula, não tem voto impresso, não tem porcaria nenhuma, conta os votos lá no X, no Texas, lá, e pronto, vem de lá dos Estados Unidos a resposta. Ó, ganhou essa lei aqui. Né? Faz com redundância, tudo que for nos Estados Unidos vai para a China, o Xi Jinping lá tem que bater com o que o Biden falou. Se os dois bater, né, se for o Trump, se for qualquer ó, bateu com o que o Elon Musk falou. Então está aprovado, quem ganhou a eleição foi fulano. Então, tipo assim, isso é democracia. Quando todo mundo fala, que a gente tem uma democracia representativa. Então acaba com esse negócio, aí acaba as ideologias. Em vez de você ter duas ideologias, você vai ter infinitas ideologias. Né? Então, talvez a forma de resolver isso daí é que nem o Milley fala, anarcocapitalismo. Então, quer dizer, regulamenta de um outro jeito e acaba com essa zona e tira essa zona. O mundo inteiro não tem mais isso. O mundo inteiro vai ser votação online por rede social. E pronto. Inventaram rede social? Inventa rede política, sei lá. Que aí todo mundo baixa o aplicativo político, lá vai ver as coisas. E fala assim, a partir de hoje é proibido falar de política no Instagram. Você vai ter agora uma rede política independente. Vai entrar lá, vai se filiar no seu país lá, é uma rede mundial, independente, e é proibido apagar postagem e todo mundo pode falar. Aí acabou. Aí você vai ver opinião, vai ver fato, vai ver mentira, vai ver fake news. E aí é que nem era antes. Antes o Maluf ia lá, mentia pra caramba, os caras votavam. Aí o Quercia ia lá e mentia, todo mundo votava. O Lula ia lá e mentia, o pessoal votava. Né? O Collor foi lá, mentiu. Então, quer dizer, não tinha rede social. É assim, quem mentir melhor ganha. Então libera fake news, fake opinion, fake tudo. Né? O povo sempre foi enganado mesmo. Né? Pelo menos tira da rede social esse peso. Né? Ideias de uma pessoa que talvez não vai ter nem 5.000 visualizações do que eu estou falando. Tá bom? Então, bora lá, vamos ver se a gente consegue algumas visualizaçõezinhas nessas opiniões. Fique com Deus, tchau.